O Flamengo atravessa um momento de forte pressão após sofrer a terceira derrota consecutiva na temporada, um cenário que acende alertas tanto internamente quanto externamente. O time foi derrotado por Fluminense, São Paulo e Corinthians em sequência, sendo este último resultado ainda mais impactante por ter custado o título da Supercopa. A partida decisiva aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terminou com vitória do Corinthians por 2-0. O resultado consolidou uma fase inicial de temporada marcada por cobranças, análises mais profundas e questionamentos sobre desempenho, escolhas técnicas e postura em jogos decisivos, especialmente diante da expectativa criada em torno do elenco rubro-negro para o ano. O confronto contra o Corinthians ficou marcado por um episódio incomum envolvendo a arbitragem e o uso do VAR. Durante o intervalo da partida, com as duas equipes já nos vestiários, o árbitro foi chamado para revisar um lance envolvendo Jorge Carrascal. Após a análise das imagens, foi confirmada a expulsão do jogador do Flamengo, decisão tomada fora do tempo habitual de revisão, o que gerou surpresa e debate. O procedimento chamou atenção por fugir do padrão mais conhecido, embora esteja previsto dentro das possibilidades do protocolo, tornando-se rapidamente um dos principais assuntos do pós-jogo. Do ponto de vista legal, a decisão da arbitragem foi considerada correta. O ex-árbitro e comentarista PC Oliveira avaliou o lance e confirmou que a expulsão estava de acordo com as regras do jogo, apesar de ressaltar que o momento escolhido para a intervenção do VAR não é comum. Segundo ele, a legislação permite esse tipo de revisão, mas a forma como o processo ocorreu gerou estranhamento. Diante da repercussão, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou uma nota oficial explicando o procedimento adotado, buscando esclarecer os critérios utilizados. Com a expulsão de Carrascal, o Flamengo voltou para o segundo tempo com um jogador a menos, cenário que alterou completamente o plano de jogo previamente elaborado. A equipe precisou se reorganizar taticamente para tentar conter o adversário e, ao mesmo tempo, buscar uma reação ofensiva mesmo em inferioridade numérica. Apesar do esforço, o time encontrou dificuldades para manter intensidade e equilíbrio, enquanto o Corinthians soube administrar a vantagem e explorar melhor os espaços ao longo da etapa final. A atuação do Corinthians foi apontada como consistente durante todo o confronto. A equipe apresentou maior organização coletiva, intensidade na marcação e eficiência nas transições, fatores que contribuíram diretamente para a conquista do título da Supercopa. Mesmo diante de um Flamengo que tentou se manter competitivo, o time paulista conseguiu impor seu ritmo e demonstrar solidez nos momentos decisivos, reforçando a avaliação de que foi merecedor do resultado final. Pelo lado do Flamengo, um dos pontos de maior atenção foi a estreia de Lucas Paquetá. O jogador voltou a vestir a camisa rubro-negra em meio a grande expectativa, mas desperdiçou uma chance clara de gol durante a partida. O lance poderia ter mudado o panorama do confronto, especialmente em um momento em que o Flamengo ainda buscava se manter vivo no jogo. A oportunidade perdida passou a ser analisada dentro do contexto geral da dificuldade da equipe em converter chances. Após o apito final e a confirmação da perda do título, o técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva para analisar o momento da equipe. Em sua avaliação, afirmou que, apesar da sequência de resultados negativos, o Flamengo não vem apresentando um futebol ruim. Segundo ele, o início de temporada exige um período de adaptação, principalmente no aspecto físico, e o elenco ainda está em processo de evolução, mesmo diante das adversidades enfrentadas. Felipe Luiz também comentou que derrotas fazem parte do futebol, independentemente da qualidade do elenco. Ele destacou que possuir um grupo com potencial para disputar títulos não significa vencer todas as partidas ou manter regularidade imediata. O treinador reforçou que o trabalho segue focado no crescimento coletivo ao longo da temporada, com ajustes progressivos, conforme a equipe ganhe ritmo, entrosamento e melhores condições físicas. Sobre a expulsão de Jorge Carrascal, o treinador demonstrou surpresa com a situação.
Ele afirmou nunca ter presenciado um episódio semelhante, com uma expulsão definida após o intervalo, quando os jogadores já estavam nos vestiários. Segundo Felipe, todo o planejamento da partida foi feito considerando a presença de 11 jogadores durante os 90 minutos, e a mudança repentina exigiu adaptações imediatas que impactaram diretamente o desempenho da equipe. Além das questões táticas e técnicas, o ambiente do Flamengo também foi marcado por manifestações individuais. O atacante Everton Cebolinha expressou insatisfação por ter permanecido no banco de reservas e por não ter sido acionado mais cedo na partida. Em suas declarações, ressaltou respeitar as decisões do treinador, mas deixou claro o desejo de atuar mais tempo em campo e contribuir de forma mais efetiva com a equipe. A situação envolvendo Cebolinha foi interpretada como reflexo da forte concorrência interna no elenco rubro-negro. Com várias opções ofensivas disponíveis, a disputa por espaço se intensifica, principalmente em um momento de resultados negativos, quando cada escolha passa a ser amplamente discutida. A gestão do grupo e o equilíbrio entre oportunidades e desempenho tornam-se fatores centrais neste cenário. Fora de campo, o Flamengo também foi impactado por uma movimentação relevante no mercado da bola. O clube recebeu uma proposta de aproximadamente 20 milhões de dólares, cerca de 106 milhões de reais, de um clube do Oriente Médio pelo meia Jorge Carrascal. A oferta chegou em um momento delicado vivido pelo jogador, aumentando ainda mais a repercussão da possível negociação. Apesar do interesse estrangeiro, a diretoria do Flamengo deixou claro que só aceita abrir negociações a partir de valores próximos de 30 milhões de euros, cerca de 186 milhões de reais. O clube entende que o atleta possui alto valor de mercado e potencial esportivo que justificam uma pedida superior. Até o momento, não houve avanço significativo, e a diferença entre oferta e exigência segue como um entrave. Todos estes fatores ajudam a desenhar um cenário de atenção máxima no Flamengo. A sequência de derrotas, a perda de um título, a polêmica da arbitragem, as declarações públicas e as movimentações no mercado criam um ambiente de cobrança intensa. Cada detalhe passa a ser analisado com mais rigor, tanto internamente quanto externamente, ampliando a pressão sobre o clube neste início de temporada. Com o ano ainda em seu começo, o Flamengo segue trabalhando para corrigir falhas, ajustar o desempenho físico e buscar mais regularidade. Os próximos jogos serão decisivos para medir a capacidade de reação da equipe diante das dificuldades recentes. O momento exige respostas em campo, evolução coletiva e alinhamento entre elenco, comissão técnica e diretoria, enquanto o clube tenta transformar um início turbulento em uma trajetória mais estável ao longo da temporada.